Muito bem, queridos, vamos pegar nossas Bíblias e vamos abri-la no Evangelho de João, capítulo 17. Quero ler com os irmãos aqui os versículos do 20 até o 26, do 20 ao 26, tá bom? Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é esta, ou melhor, Pai, a minha vontade é que onde eu estou também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Queridos, eu quero comunicar aos irmãos essa noite, essa mensagem. E essa mensagem é uma das mensagens mais importantes que você já ouviu, que você vai ouvir, até porque ela se baseia numa das passagens cujo conteúdo foram as palavras mais importantes de Jesus Cristo em toda a sua vida terrena. Então eu preciso que os irmãos essa noite abram o coração. Eu preciso que os irmãos tenham uma atitude diferente ao ouvir essa ministração. Que não sejamos, influenciados pela cultura internetês da internet, em que a maioria das pessoas assistem aqueles vídeos ali, e elas parece que não ouvem, Elas querem apenas colher uma frase sua para ir no comentário e discordar de você. Falta-nos hoje uma prontidão em ouvir, falta-nos uma postura de reflexão, falta-nos considerar muitas coisas. Muitas vezes nós temos um ruído tão grande nos nossos pensamentos que nos impedem de aquietar e ouvir e julgar cada palavra. Como quem busca encontrar alguma coisa que lhe supra o espírito, que transforme a alma. E essa palavra, portanto, ela é extremamente importante. Então eu quero chamar a atenção de vocês para este momento. Nós estamos trabalhando já há 3 semanas um tema geral que se diz a triunidade de Deus e a experiência da salvação. Quanto à triunidade, nós estamos tomando os textos bíblicos em que apresenta a obra do único e verdadeiro Deus, que se revela na pessoa do Pai, uma obra de salvação que se revela na pessoa do Pai para com seus filhos, para conosco. A obra que se manifesta por meio da pessoa do Filho de Deus, a nosso favor, a obra de salvação, e por fim a obra que se manifesta por meio do Espírito Santo quanto à nossa salvação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, o único e verdadeiro Deus, do modo como ele se manifesta e se revela aos homens durante toda a história, é uma obra de redenção. Ou seja, nós estamos falando sobre redenção, estamos falando sobre salvação. A grande questão é que a maioria esmagadora, falo sem nenhum orgulho, nenhuma pretensão, mas falo enquanto alguém que testifica um fato na experiência,
que a maioria esmagadora dos cristãos, porque aqueles que não falam nada sobre salvação não têm um dever de saber, perfeito? Não têm um dever de saber, eles não falam nada, eles estão preocupados com outras coisas. Mas uma vez que os crentes, eles arrogam para si esse status de salvo, ou alguém que tem a salvação e até vive a oferecê-la a outras pessoas, a maioria esmagadora dos cristãos não sabem o que estão dizendo. A maioria dos cristãos não sabem o que é salvação. E, portanto, não podem ter experimentado o que não sabem. E por isso eu queria falar com vocês hoje, vou tentar, né? Falar de maneira mais clara possível, mais pedagógica possível, para nós entendermos um pouco mais, entendermos alguma coisa, e então nos empenharmos em tocar essa salvação. É a triunidade de Deus e a experiência da salvação. Falando da triunidade, apontando o Deus único, que se manifesta como o Salvador da humanidade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, nós vimos que, para que alguém comece a provar, a experimentar a salvação de Deus, ela precisa conhecer o amor do Pai. Sem o conhecer o amor do Pai, sem experimentar o amor do Pai, não como doutrina, não como dogma, não como verdade objetiva, mas se você não contemplar o Pai, não discernir o coração do Pai, é impossível que você experimente verdadeira salvação. É impossível. Porque é o amor do Pai, uma vez compreendido, uma vez que esse amor do Pai nos ilumina de tal modo que nós podemos vê-lo como Pai. E quando você consegue vê-lo como Pai, você consegue também se ver como filho. E quando você consegue se ver como filho e Deus como Pai, você pode olhar para o seu irmão, o que está ao seu lado, e reconhecê-lo como seu irmão. É quando, por meio da compreensão do amor de Deus, o Pai, é que você tem uma compreensão acerca da paternidade de Deus, a paternidade universal e da fraternidade entre todos os homens. A partir daqui começa um processo de cura, porque não é uma questão de ordem teológica, não é uma questão de ordem escatológica, não é uma questão objetiva, não é uma questão de debater doutrina, quem está certo, é a doutrina calvinista acerca da salvação ou a doutrina arminiana. Não é isso. Nós temos que nos livrar de tudo isso e começar a olhar para Deus como Pai, compreender o seu amor, tocar neste amor, e daí você passa a compreender e a conhecer a graça de Jesus Cristo, o favor imerecido. Nenhum de nós temos nenhum merecimento. Isso destrói qualquer orgulho, qualquer presunção. Inclusive a presunção de achar que é salvo, em detrimento ao outro a quem julgamos não salvo. É estranho uma pessoa que se diz salva se achar melhor do que o outro a quem ela própria julga não salva. Isso é estranho. Não faz sentido algum. Alguém que se diz salvo olhar com desprezo para aquele a quem essa pessoa chama de pecador. Não é estranho, não? Você olhar para uma pessoa, aí você pode colocar qualquer pessoa que você quiser, seja de uma outra religião, seja de uma outra nacionalidade, de uma outra cor, de um outro extrato social, de uma outra experiência de sexualidade, seja o que for, olhar e você, com uma falsa misericórdia, falar, coitado desse miserável, desgraçado, vai queimar no fogo do inferno. E não pode alguém que tocou a graça de Deus, que entendeu a graça de Deus, agora
ter essa presunção. Essa presunção só pode vir de quem não entendeu e não tocou a graça de Deus. Agora, o pior de tudo isso é que alguém fala: não, pastor, você está falando bobagem, você é um tonto. Você é um tonto porque todo mundo, todo cristão sabe do amor e da graça de Deus. É uma bobagem você falar isso, porque você está apenas aí tentando encher aí o seu discurso de palavras. A grande questão é que, mesmo não compreendendo muito essas questões do amor e da graça, acontece um grande problema. E aqui nós começamos basicamente a nossa reflexão. Qual é o problema? Que a pessoa diz: puxa, Deus me amou. E a pessoa pode até refletir sobre isso. Aí houve uma canção dessa que nós cantamos, a última canção daqui, antes das ofertas. Ou imensurável, como é que é? Ou impressionante e impressionante e infinito, ousado amor de Deus. Eu gosto dessa frase, ousado amor. Aí a pessoa, ela chora, depende do momento dela. Natália chora sempre, né? Natália, não sei se ela traz alguma coisinha para jogar no olho, mas está todo mundo assim, ela está chorando. Você pode até chorar. E nós choramos, às vezes nós ouvimos aquela palavra, né? O amor de Deus tão maravilhoso, e você fica ali, se você se entregar mesmo, você acaba chorando, né? E muito bom. Aí você transita, fala: puxa, aí vem a mensagem da graça, um louvor sobre a graça, aí você, gente, que coisa maravilhosa, o Pai nos ama agora, nós não merecemos, Ele nos alcança. Você pode entender isso e chorar, inclusive. E nós choramos, porque é tão maravilhoso, não é? A depender, inclusive, do seu momento, aí as lágrimas jorram com maior abundância. A grande questão é que o amor do Pai e a graça do Filho são os caminhos que nos levam até mais um passo de experiência, que é a comunhão do Espírito Santo. Ou seja, não existe plena salvação sem o resultado. Compreende-se o amor do Pai, compreende-se a graça do Filho, com vistas à comunhão do Espírito Santo. E comunhão do Espírito Santo é o mesmo que unidade. Unidade do indivíduo com Deus, unidade do indivíduo com Cristo, unidade do indivíduo com a criação de Deus, unidade do indivíduo com o outro, com o próximo. Ou seja, o amor de Deus é tão grande que entrega o seu Filho enquanto graça para nós, para que nós sejamos conduzidos à comunhão do Espírito Santo. Ninguém pode dizer que experimenta ou experimentou salvação, afirmar que é salvo, se ele pelo menos não está em processo dessa transformação interior para a comunhão do Espírito Santo, para a plena unidade do homem consigo mesmo, com Deus, com a criação e com o próximo. Até porque nós observamos que o desfecho, presta atenção, o desfecho da obra de Deus, da obra do Deus Trino, é o que está em Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. Vamos ler? Acompanha aí. Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Separa um pouquinho e pensa: desvendando-nos o mistério da sua vontade. Deus tem uma vontade. Essa vontade era uma vontade misteriosa. E então o Senhor Deus decidiu desvendar esse mistério da sua vontade. Amém, queridos? Deus tem uma vontade eterna. Essa vontade era uma vontade misteriosa, oculta. E Deus decidiu o quê? Revelar.
essa vontade, desvendando do mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele. Então, a vontade do Pai é de fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Ou seja, qual é o desfecho da grande obra de Deus? Deus fará convergir para o Filho. Deus fará com que todas as coisas dos céus e as coisas da terra, convirjam para o Cristo de Deus. Para que esse Cristo de Deus seja a centralidade de todas as coisas. Para que o Cristo de Deus seja tudo em todos, seja a substância em todas as coisas. E para que o Cristo de Deus seja também a circunferência de todas as coisas. O centro, a substância e a circunferência. Para que tudo encontre em Cristo o seu lugar. Para que todas as coisas estejam voltadas para Ele e estejam nele, formando uma grande unidade. É bonita essa ideia, é bonito esse texto. Agora, o grande problema, e talvez é o maior desafio de todos nós, é exatamente porque todos nós, seres inteligentes, como nós sabemos pelo testemunho da Escritura e pela nossa própria experiência, todos os homens, eles estão separados, eles estão divorciados nos seus corações, de Deus, da criação e do próximo. São 3 grandes problemas que o homem possui. E são todos os homens que estão separados. Porque até aqueles com quem nós julgamos que estamos juntos, é provável que amanhã não estejamos mais. É provável que o estar junto hoje com você, ou com outro, ou aqui ou ali, seja apenas uma convenção social, apenas uma aparência externa de conveniências que nos unem. Nós estamos unidos com este ou com aquele até que ponto? Ora, até o ponto em que as conveniências permaneçam, até enquanto o nosso contrato de relacionamento estiver sendo cumprido. Porque qualquer coisa diferente que acontecer, nós rompemos, e rompemos bonito, e rompemos xingando, e rompemos falando mal, e rompemos caluniando, e rompemos mentindo contra o outro, e rompemos levando o outro na justiça, e rompemos querendo matar e esganar o outro. Nós fazemos de tudo. Basta você observar que essas questões de divórcio acontece entre os laços que nós julgamos mais fortes, entre pais e filhos, entre marido e mulher. Não tem uma relação mais forte do que marido e mulher do ponto de vista de uma só carne, e acontece. Então, quando nós falamos que o objetivo da salvação é essa unidade do Espírito Santo, é porque nós estamos numa condição de separação de Deus, de separação com a criação, de separação com nós mesmos, separação com o próximo, e agora Deus quer nos trazer de volta a esta unidade. Salvação é o mesmo que unidade. Salvação é o mesmo que comunhão do Espírito. Se você entender que Espírito Santo, o problema é que nós estamos tão contagiados com a teologia, e a teologia nos fez passar a vida todinha pensando em trindade, discutindo, é 3 mais é 1, é 3, mas são consubstanciais, é 3 mais um procede do outro, porque o outro procedeu, porque é de luz e tal, e tal. Ficamos tão envolvidos com essas bobagens todas, que esquecemos de atentar para o sentido de cada palavra. Imagina só a palavra Espírito de Deus. Ora, se o Espírito é de Deus, já não pode ser uma outra coisa senão o próprio Deus. Porque se o Espírito de Deus for outra coisa que não é o próprio Deus, então esse Deus está possuído por uma coisa que não é Ele próprio. Dá para entender o argumento? Aí, pastor, mas... Pois é, o Espírito de Deus quer dizer
a parte mais essencial de Deus. Se é que se pode ter alguma parte de Deus que não seja tão essencial. Ou seja, quando eu falo meu espírito, eu não estou esquizofrênico, estou falando da minha parte mais íntima, não é? Do meu ser mais profundo, mais inacessível, mais distante. Então, o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, então falar de comunhão do Espírito Santo é mostrar que esse Espírito divino é que agrega a todos. É esse Espírito divino, a quinta essência, que habita todos nós. E que, embora o Espírito de Deus una a tudo e a todos, nós estamos todos fragmentados na nossa consciência e no nosso coração. E esse Espírito divino quer nos unir, quer nos reunir, quer nos juntar, quer nos reajuntar, quer fazer com que nós voltemos à nossa própria origem, que é o Espírito de Deus. Então, o meu comentário antes dessa palavra não foi um comentário gratuito, porque tinha relação com o que nós estamos dizendo. Então, diante disso, você pode pensar, poxa, não é verdade que a nossa maior dificuldade está nessa questão da unidade? Pensa comigo, em qualquer âmbito que você quiser. Não olha para a igreja, não, é essa aqui, porque a comunidade local é o lugar onde mais facilmente nós conseguimos nos enganar com respeito ao que nós somos. Porque aqui dentro todo mundo parece muito anjinho, todo mundo é muito bonitinho aqui dentro. Todo mundo tomou seu banho, penteou seu cabelo, escovou o dente, enxaguante bucal, né? Fica cheirosinho, graça e paz, a paz do Senhor Jesus esteja convosco. É um lugar assim que todo mundo, nós nos comportamos socialmente, porque o ambiente exige que você sorria, que você pareça ser manso, né? Você fica bem acima assim. Glória a Deus, é verdade. É verdade. Mas é sair daqui de fora, parece que entra outra coisa dentro de você e de mim, aí transforma, né? Te volta à realidade. Mas essa unidade do Espírito, que é a experiência máxima da salvação, ela nos é ensinada no modelo do próprio Cristo. O Cristo de Deus é que nos mostra e nos aponta o caminho. Ou seja, olhemos para o Cristo de Deus, eu convido vocês, para que olhando para Ele, Ele possa se mostrar a nós como o caminho dessa unidade. Como resolver esse problema que nós temos? Bem, se você entende que há um problema profundo, diabólico, de divisão, satânico, de oposição, como algo inerente à nossa consciência, ao nosso modo de perceber e de agir no mundo, então eu te convido a essa exposição, que vocês contemplem comigo o Cristo que hoje eu quero mostrar para vocês. E ao olharem para Ele, não haverá nenhuma solução mágica. O que haverá é que vocês vão olhar para Ele, vou apresentá-lo a vocês essa noite, e ao vocês olharem, vocês poderão decidir, ou resolver aí no coração, se isso que Ele fez, que Ele é, que Ele mostrou, se isso é um caminho adequado, um melhor caminho, que você decide para você. Estão preparados? Mas antes, deixa-me colocar uma outra questão e um outro problema. O problema é que quando nós cristãos falamos sobre redenção, falamos sobre salvação, falamos sobre o Redentor, sobre o Salvador, o que nos vem à mente imediatamente é o tempo de 2000 anos atrás. O que nos vem à mente é a cruz que era de Barrabás, que Cristo tomou sobre seus ombros, há 2000 anos atrás. Nos vem à mente o lugar, Jerusalém, o Calvário, e nos vem à mente, sobretudo, os sofrimentos físicos
que foram imprimidos em Jesus de Nazaré. Não é isso que nos vem à mente quando se fala do Salvador e do Redentor e da salvação? Sim ou não? Não nos vem a imagem desse crucificado há 2000 anos? E porque os homens só olham para o Salvador a partir do Calvário, a partir de 2000 anos para cá, a partir do seu sofrimento físico, um grande engano entrou no coração de toda a cristandade. Um nó que está muito difícil de desatar. Uma falsa compreensão da verdade. Os teólogos concluíram, olhando a partir disso, que se eu sou salvo porque há 2000 anos, em Jerusalém, Jesus de Nazaré sofreu tanta pancada, até não suportar mais, logo, como é que eu leio e interpreto a minha salvação? Toda aquela pancadaria era para mim. Todos aqueles golpes eram para ser na minha cabeça. Todas aquelas chicotadas eram para mim. Porque eu sou o pecador miserável. E quem é que deveria dar essas chicotadas e essas pauladas e esses beliscões, esses murros em você? Aí a teologia explica. Deus, o Pai, estava profundamente magoado. E não somente magoado, mas ele tinha dentro do coração uma ira implacável. Você sabe o que é implacável? Que não pode ser aplacada. E o que é não poder ser aplacada? Que nada que você diga para esse Deus, nada que você faça é suficiente para acalmá-lo. É esse o sentido. Então pensa num Deus raivoso, nervoso, desequilibrado. Olhava para o pecador e dizia: desgraçado, eu vou matar você. Mas num dado momento de sua esquizofrenia, ele falou: calma aí, peraí, que eu não posso ser tão assim, porque eu sou o amor. Eu sou o amor. E, portanto, eu devo perdoar o desgraçado, aquele a quem eu quero matar. E volta a ira implacável. Aí lembra do amor, mas eu preciso perdoá-lo. Só que a teologia diz que era impossível para esse Deus perdoar o pecador sem que cobrasse a dívida. Ou seja, o salário do pecado é a morte. O desgraçado do pecador vai ter que pagar. Deus não podia, segundo a teologia, perdoar o homem. Aí logo alguém pergunta e questiona a teologia: ora, mas Deus perdoou o homem. Deus perdoou o homem quando ele decidiu que perdoaria o homem, derramando a sua ira implacável sobre alguém. Alguém tem que receber a minha ira. E ele então resolveu derramar essa sua ira no seu próprio filho inocente. O inocente, que não devia nada, que não tinha culpa de nada, aceitou, por amar ao Pai, assim a teologia explica, receber todos os golpes que cabia a você, sobre ele. Então Deus agora despeja a sua ira sobre o seu próprio filho amado. Agora imagine se não amasse, né? Se o filho não fosse o amado do pai, ou melhor, se o filho sendo o amado do pai, o pai foi capaz de derrubar sobre ele toda a sua ira, se o filho não fosse o amado do pai, o que ia acontecer com o filho? Vai pensando aí. Isso é a teologia, que lê a Bíblia e encontra textos para criar essa narrativa. Aí a teologia fala: não, mas é porque aqui você tem o encontro do amor, que é o perdão, mas a justiça. Deus é justo e por isso a dívida tem que ser paga. Não tem jeito, tem que pagar. Mas aí
ele é justo porque derrama sobre o seu próprio filho, e agora ele pode perdoar você. Essa é a construção e a ideia que nos é ensinada e nos foi passada. Agora você passa a vida todinha pensando, graças a Deus, que Deus o Pai derramou toda a ira que era para mim sobre a cabeça do seu próprio filho. Então agora você se sente o quê? Você aceitou essa proposta? Aceitou a proposta. Quem aceita a proposta? Essa proposta era na sua cabeça. Ele decidiu jogar no filho dele. Você aceita a proposta? Levanta a mão. Pode levantar. Você não aceita? Tá bom, não aceita. Então diga, eu não aceito. Vamos ter que fazer o apelo à não aceitação. Aí o crente fala, não, eu aceito. A partir de agora, ele se sente o quê? Salvo. De quê? Da pancadaria que já foi colocada sobre o Cristo de Deus. Lógico que essa construção toda, ela não se sustenta quando você começa a trazer uma série de perguntas e questionamentos. Como uma ocasião eu perguntando a um pastor sobre isso, ele falou assim, não, a teologia não faz essas perguntas que você está fazendo. Eu falei, você quer que eu faça as perguntas que a teologia faz? Eu falei, não, eu tenho que fazer as perguntas que me vêm à mente diante desse quadro que você pinta e a teologia que se vire para responder. Um dos questionamentos é o seguinte, pode alguém dizer que perdoa o pecador? Pode alguém dizer que perdoa o devedor, se este que diz que perdoa, cobra a dívida de alguém? Se cobra e recebe o pagamento, como tem a cara de pau de falar, está perdoado? Como assim, perdoado? Perdoado não. Para cima de mim? Não, camarada, você já recebeu a grana, poxa, está pago. Não fui eu que paguei, mas alguém pagou por mim, e você não pode, portanto, me cobrar absolutamente nada, senão você é um impostor. Você quer receber quantas vezes a mesma dívida? Ou ele não morreu por mim? Não morreu, então, aí beleza, eu vou pagar. Morreu por quem? Por si mesmo? Ele devia o quê? Não, é o justo, o inocente. Então ele pagou por quem? Por mim? Então o Senhor não me perdoa. Eu sei que é forte o que eu estou dizendo, porque passamos a vida inteira ouvindo a mesma coisa. De repente vem uma conversa dessa, você fala, peraí, o que está acontecendo, pastor Josué? O que está acontecendo? O que está acontecendo é que a prova de que essa narrativa é falsa é que você vive como se fosse salvo, mas você sabe que você não é salvo, porque você não mudou. Essa narrativa não foi suficiente para transformar o seu coração, para alterar, para tirar de você a maldade, a inveja, a impureza, o ciúme, a contenda, a inimizade, a porfia. Não foi suficiente. Um observador de fora da história, olhando para o cristianismo, poderia chegar num ponto e perguntar, ei, vocês aí, seus crentes, espera aí, vocês aqui se dizem salvos? Eu estou de fora olhando a vida de vocês, a história de vocês, a convivência de vocês, e vocês se dizem salvos? Salvo de quê? Salvo do inferno, graças a Deus não vai para o inferno. Mas você nem precisa ser salvo do inferno, porque neles você já está. Essa vida humana já é um inferno. Já vivemos a nos morder uns aos outros. Cada um é para o outro um demônio. Estamos cercados de demônios, nos perturbando, falando mal da gente, arrancando nosso cabelo, nos chutando, mentindo para nós, nos roubando, e nós devolvendo no outro a mesma coisa que sofremos. É a experiência humana. É fácil falar da guerra da Rússia, porque Putin está... Mas o que nós fazemos em menor escala contra as pequenas... É a Ucrânia? Os ucranianinhos, cada um de nós aqui, fazemos um contra o outro. Há um problema aqui. Se essa obra de redenção, conforme a teologia construiu,
a partir da reunião de uma série de versículos isolados, fazendo uma conta de retalho, for a verdade, eu olho para o cristianismo histórico e não vejo nenhuma redenção. Pior, as igrejas mais próximas do Salvador, no tempo, cometeram as maiores perversidades humanitárias contra os homens, matando milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas queimadas nas fogueiras, lançadas às feras, crucificadas, empaladas, tudo em nome de quem? Do Redentor. Lógico, se o Deus que os salvou é um Deus que tem uma ira implacável, que não é capaz de perdoar sem cobrar a dívida, logo nós podemos fazer a mesma coisa. Nós nos inspiramos nessa imagem que a teologia construiu. Pastor, olha, não entendi mais nada. Você pode nos explicar, por favor? Você se apostatou? Você consegue fazer outra leitura da Bíblia que não seja essa? Quando eu comecei a falar sobre essa narrativa, eu disse que o grande problema começa quando os teólogos começam a olhar o Salvador e a salvação, o Redentor e a redenção, a partir do tempo, há 2000 anos, a partir de um lugar, Jerusalém, e a partir do sofrimento físico que Jesus recebeu sobre si. Se você começar a leitura do Salvador e da salvação a partir da morte física de Jesus, você vai concluir isso. Não tem jeito. Não tem jeito. É mais ou menos quando você chega e pega uma conversa pela metade. Você não tem como acertar. Você entra na história e quer participar, o outro olha assim, você está doido? Estamos falando de outra coisa. Você pegou a história pela metade. Então nós temos que reconstruir a história como um todo. Vamos buscar o início da história do Cristo, e eu passo a apresentá-lo para vocês, o Cristo de Deus, para que você possa falar, poxa, então tem um problema nessas conclusões a posteriori. A Escritura, se você pudesse perguntar à Escritura, como você pergunta para o Google, né? E pudesse perguntar assim, segundo a Escritura, quando foi que o Cordeiro de Deus foi imolado? Se você perguntar isso para a Bíblia, e ela pudesse te dar uma resposta, ela própria, de si mesma, responder, sem o auxílio de alguém folheando e escolhendo um versículo, quando foi que o Cordeiro de Deus foi imolado? Só existem 2 lugares em que há essa resposta de modo expresso. Você pode encontrar, não é porque em Mateus disse que Jesus foi julgado, foi levado, pegou a cruz. Sim, mas eu quero saber a resposta. Quando foi? Essa é a pergunta. Quando foi o Cordeiro foi imolado? E a Bíblia vai te responder, o Cordeiro de Deus que foi morto. Ó, o Cordeiro de Deus que foi morto. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. O Cordeiro que foi morto, está ali? O Cordeiro que foi imolado, que foi morto, ó. E adorarão a besta, todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto, desde a fundação do mundo. Você crê nisso? Quando o Cordeiro de Deus foi morto? Quando foi? Você estava lá na morte dele? Os soldados romanos estavam lá na morte do Cordeiro de Deus quando ele foi morto? Os judeus estavam lá? Judas estava lá? Pedro estava lá para traí-lo? Barrabás estava lá? Anás, Caifás, Pilatos? O Cordeiro de Deus, queridos, foi morto desde a origem, desde a fundação, desde a germinação
do mundo. Esta é uma verdade crucial, esta é uma verdade fundamental, que nos serve de chave de interpretação de toda a Bíblia. Eu sei que enquanto eu falo para aqueles irmãos mais experientes na leitura da Bíblia, já fez 1 ou 2 seminários, vem uns textos de Paulo na sua cabeça e fala, esse Alexandre ficou louco porque eu tenho aqui os textos, mas esses textos deverão ser compreendidos à luz deste fundamento, porque ele é o protótipo da revelação. Ou seja, o texto que apresenta a origem da coisa, essa origem vai interpretar e definir o sentido de tudo o que posteriormente for dito. O Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, ele fala a mesma coisa, com a diferença que ao invés de desde, ele vai colocar antes da fundação do mundo. Aí se eu perguntasse para vocês, olhem para mim, se eu perguntasse para vocês, em que vocês acreditam de fato? Ou qual o texto que está certo? Vamos ver o seguinte, vamos montar de um lado a igreja evangélica do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, é a igreja evangélica. E aqui monta-se outra igreja, porque o espírito diabólico não pode conciliar 2 entendimentos, temos que criar outra igreja. Por que o cristianismo tem milhares de igrejas? Porque os crentes não são capazes de viver juntos. Porque essas questões objetivas são muito mais fortes do que o amor de Deus, que não pode nos separar. Nada pode nos separar. Pode. A teologia pode nos separar. Lógico que pode. Está aí a prova. Só você olhar. Não é? Nós somos a igreja do Cristo que foi morto há 2000 anos. Numa mesma rua, na esquina de lá, tem uma igreja evangélica do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Na outra ponta, a igreja do Cristo que foi morto há 2000 anos atrás. Na mesma rua. O pior é que quando o crente de lá briga com o pastor, corre para a igreja daqui. E o daqui corre para de lá. E eu pergunto, o que vocês acham? Quando foi que ele morreu? Foi desde a fundação do mundo ou foi há 2000 anos? Como é que nós equalizamos essa questão? Como é que nós vamos equalizar essa questão? Bem, a verdade suprema é o que a Escritura diz alto e bom som. O Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. É lá que ocorre a morte do Cordeiro. O que acontece no templo e em Jerusalém é o que a Escritura coloca, que essa morte, esse Cordeiro de Deus, Pedro vai dizer isso na sua segunda epístola. Ajudem a encontrar aí, por gentileza. 1 de Pedro 1, 19 e 20. Vamos ler então, coloca aí. Obrigado, Josué. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20. Olha como diz lá, eu vou ler com vocês aqui, eu vou ficar de costa para ler com vocês, tá bom? Mas, o versículo anterior diz que nós não fomos comprados por ouro ou prata, mas pelo precioso sangue. Nós fomos comprados pelo quê? Precioso sangue, vírgula, como de cordeiro sem defeito e mácula, vírgula, o sangue de quem? De Cristo. Continua. Conhecido. Esse Cordeiro de Deus e esse sangue do Cordeiro que nos redime é conhecido com efeito quando? Antes da fundação do mundo. Porém, a palavra manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Ou seja, o que acontece em Jerusalém, o que acontece no templo é a manifestação daquilo que, conforme Apocalipse 13:8, aconteceu no início da fundação do mundo e que ali já estava conhecido desde, ou melhor, antes da fundação do mundo. Acontece aqui a manifestação.
Portanto, quando você olha para o crucificado no tempo, você tem que falar assim: isto aqui é algo que está sendo manifestado a nós. Só pode ser manifestado aquilo que já havia. O Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Como ninguém presenciou, ninguém sabe do que se trata, aquela morte agora na pessoa de Jesus será mostrada, será revelada, será manifestada a todos nós, para que nós possamos compreender aquilo que realmente aconteceu antes da fundação do mundo. Daí precisamos levantar alguns pontos rapidamente. Se o Cordeiro de Deus foi imolado desde a fundação do mundo, preciso que os irmãos pensem comigo, se esforcem para compreender o raciocínio, ok? Se o Cordeiro de Deus foi imolado desde a fundação do mundo, vamos levantar alguns pontos. Primeiro, havia o pecado na fundação do mundo? Havia o pecado? O pecado é algo posterior. Bem, não havia pecado, mas ainda assim o Cordeiro de Deus foi morto. Bem, no início da fundação do mundo não havia pecado. Se não havia pecado, havia morte. Porque o que traz a morte? Não é por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte, de modo que todos pecaram e portanto todos morreram. Então, para haver morte, tem que haver o quê? Pecado. Quando o Cordeiro de Deus foi morto, não tinha pecado, consequentemente também não havia morte. Se não havia pecado e nem morte, como o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo? Ou seja, que tipo de morte ele experimentou? Que tipo de morte é essa morte que nos salva? Porque eu disse que as pessoas olhando para o crucificado no tempo, elas até choram, mas não se salvam. Mas não se salvam. Eu sei que vão falar 1000 bobagens a meu respeito depois disso, mas os que falarão as bobagens estarão sendo a prova viva do que eu estou dizendo. Porque se eles forem salvos, eles vão olhar para o pecador desgraçado, blasfemo, e vão dizer: Pai, perdoa-o, perdoa-lhe, ele não sabe o que fala. E vão orar por mim e me abençoar. Mas se fizerem diferente, em defesa da narrativa agora há pouco exposta, estarão provando, serão a prova viva e material de que aquilo que eles defendem não tem poder sobre a vida deles. Agora, o que eu vou apresentar pode fazer uma grande diferença na sua vida, pode exercer um forte poder e uma forte influência transformadora na sua vida. Ora, se o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo e não havia pecado, então não havia morte, logo a morte que ele sofreu não é exatamente a morte física. Não é exatamente a morte física. Pastor, que morte é essa que ele morreu? Está lá em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Aí está a morte do Cordeiro. E é essa morte do Cordeiro, Filipenses capítulo 2, do 5 em diante, que o Cristo de Deus, quando esteve aqui na terra, disse que você e eu deveríamos sofrer. Antes de lermos o texto, olhe para mim, tenta me entender. Isso aí que essa assunto é muito complexo, mas vale a pena você parar um pouquinho e refletir comigo. Não é verdade que nos disseram que Cristo morreu por nós? E Ele morreu por nós, é verdade. Mas não é verdade que vocês também ouviram que nós devemos morrer com Ele? Sim ou não, pessoal? Todos os que creem que Jesus morreu por nós, eu creio nisso, tá? Só estou corrigindo o que é a morte de Cristo, para que eu possa de fato provar a unidade que essa morte me propõe. É o único caminho da unidade. O evangelho, conforme é pregado atualmente nessa narrativa de uma violência que recaiu sobre o Filho de Deus para você ser salvo, não é capaz de constituir unidade. É uma mensagem que só divide, que só separa os homens. Mas pense comigo por um momento.
No Evangelho de Jesus Cristo não diz que Ele morreu por nós? Sim ou não? Mas no mesmo Evangelho não diz que nós devemos morrer com Ele? Sim ou não? Quantas mensagens vocês já ouviram dizer: irmãos, precisamos morrer com Cristo, porque assim como o grão de trigo que caiu na terra, se não morrer fica só, mas se morrer produz muito fruto? Já ouviram? Muitas vezes, neste ministério. Aí eu pergunto: que tipo de morte é essa que o Cristo de Deus está propondo para você? Que você deve morrer? É a morte de cruz, ir lá para Jerusalém, ser chicoteado, cruz, pedrada na cabeça? É essa? Ah, tá. Então ele morreu de um jeito, com pedrada na cabeça, paulada, beliscão, mordida, e você é chamado para morrer com ele, mas não essa morte. É com ele, mas não é com ele. É a morte dele, mas não é a morte dele. Não tem um problema aqui? A morte que nós devemos morrer é a mesma morte dele. Afinal, o Evangelho diz que nós devemos ser unidos a Cristo na sua morte. Por isso que é preciso que você olhe para o Cordeiro de Deus desde a fundação do mundo, quando ele sofre, ele morre. O Cordeiro de Deus que foi imolado desde a fundação do mundo. Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante. Tende em vós o mesmo sentimento, o mesmo espírito que houve também em Cristo Jesus. Só essa frase quer dizer: olha, todo discípulo de Cristo, que é chamado a crer nele, a exercer fé nele, deve ser participante do mesmo sentimento. Ó, é algo de dentro. Tende em vós o mesmo sentimento, é o mesmo, que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, o que houve nele deve haver em nós. E aqui começa a descrição da morte do Cordeiro de Deus, da redenção, que somente por esse meio e esse caminho, que é a sua morte, que é o seu sangue, que é a sua cruz, que se manifesta no tempo, mas que já acontece desde o início, é que nós podemos ser libertos de todo o problema do pecado dentro de nós. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Agora você imagine, olhe para mim, em nome de Jesus. Vocês já imaginaram se cada pastor, se cada bispo, se cada apóstolo, se cada pregador, se cada missionário, se cada líder de igreja hoje no mundo inteiro, falar: para tudo, e vamos agora ficar só com Filipenses, capítulo 2, versículo 5 em diante. Todos os crentes, onde quer que estejam, neste momento na terra, para tudo, para a campanha, para o lava-pés, o véu, carne de porco, discussão pela Trindade, batismo infantil, batismo por imersão, batismo por aspersão, guarda do sábado, dízimo, para tudo, para. Só leitura de Filipenses, capítulo 2, versículo 5 em diante. Todos os crentes, em todas as línguas, em todos os lugares, lendo somente Filipenses 2, 5 em diante, palavra por palavra, comendo cada palavra. Tende em vós o mesmo sentimento, o mesmo espírito que houve também em Cristo Jesus. Não pode se dizer cristão quem não começa por aqui. Um cristão é chamado cristão por quê? Porque ele se identifica com Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Ele Deus,
Daí já dá uma distância para nós, né? Nós não somos, né? Você não é, mas ele é. Mas ele é o nosso modelo, ele é o caminho. Ele não diz eu sou o caminho? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, não julgou. Começa daí, esse juízo que nós fazemos acerca de nós. Nós levantamos muitos juízos acerca de nós mesmos. O que você tem a dizer acerca de si mesmo? Quais são seus direitos? Suas virtudes? Suas razões? Seu merecimento? Sua justiça própria? Olha como tem um problema na nossa vida de evangelho. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo ele Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Já imaginaram? O Cristo de Deus dizendo para o Pai, ó, você é o Pai, né? Mas fique esperto, porque eu sou o Cristo. Qualquer coisa que acontecer na trajetória, eu tenho a minha igreja. Eu monto a minha igreja. Eu monto. Eu sou o Cristo. Já imaginaram que inferno seria o céu? Mas não é. Relação estranha. Jesus, o Cristo fala para o Espírito Santo, olha, o Pai tem que andar pisando em ovos, porque nós estamos juntos, o Espírito Santo e o Filho, estamos juntos. Não já era para ter dado um problema no céu entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não? Olha para a experiência humana no geral, não já era para ter tido um racha e ter pelo menos 3 igrejas, a igreja evangélica do Pai, a igreja evangélica do Filho e a igreja evangélica do Espírito Santo. Cada um com 1/3 parte. Não já era para ter, não? Será que a ideia de trindade não quer nos ensinar algo melhor do que ficar debatendo substância com substância? Será que não quer nos ensinar isto que está aqui? Sendo ele o Filho, sendo ele Deus, não existe no coração do Filho desejo, nem juízo, nem julgamento, nem pretensão, a despeito de ser, querer ser. Essa ideia não existe em Deus. Deus é amor, disse João na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 8. Esse texto, Deus é amor, pode ser descrito ou colocado da seguinte maneira: Deus é doação plena, Deus é altruísta. O amor, ele não recebe, ele só se dá. O amor não pede, o amor não exige, o amor não cobra, o amor não faz chantagem, o amor não faz negócio. O amor é doação. Quem ama se dá, se entrega, só isso. Mais nada. Sendo ele Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Mas não bastaria ele ficar mansinho, sem pretensão, no céu, à direita do Pai. Não tenho pretensão, não tenho pretensão. Porque até aqui poderia ficar legal, né? Não tem pretensão. Legal. Porque é verdade que é fácil falar que não tem pretensão, enquanto você está num lugar onde não se requer nada de pretensão. Na glória, todo mundo na glória, né? Para que pretensão? Está na glória. Mas não, olha o que diz: subsistindo na forma de Deus, não julgou, não se aferrou ao fato de ser Deus. Aí olha o que é o amor.
Antes quer dizer ao contrário do que se pensa, que ele poderia se apegar, se firmar, ficar lembrando, olha, eu sou Deus também, presta atenção, se liga. Antes, a si mesmo se esvaziou. Esse esvaziamento, esse abrir mão, esse não levar em conta, esse não julgar, esse se entregar voluntariamente, é a morte do Cordeiro. Como é que eu sei disso? Ora, quando ele pede para você que você morra com ele, que tipo de morte ele está pedindo para você? É a morte que ele sofreu. Pastor, mas você quer dizer que ele não foi crucificado? Foi. Vamos chegar lá. Vamos seguindo, vamos descendo. Ele, sendo Deus, não se apega ao fato de ser Deus, antes a si mesmo se esvazia. Aí vem a teologia, de novo, teologia é um problema. Teologia não serve para nada, só para perturbar e para destruir quem está entendendo alguma coisinha. Porque vai perguntar, se esvaziou de quê? Aí vamos falar, da glória, ou não, da essência. Pelo amor de Deus, irmão. Esse esvaziamento é uma ideia simbólica no sentido de que dentro não tinha esse inchaço, Sabe quando você está com dinheiro no banco, entrou um dinheiro que você não esperava, entrou 100 mil, uma herança aqui, veio, pá, 100 mil, caiu no banco, você já vai lá, já compra um carrinho mais ou menos, já compra um óculos Ray-Ban, R$700, né? Aí já muda, o peito já fica meio assim, não? Já chega assim na casa dos familiares. Pois é. Já viu alguém com 100 mil no banco parar assim? Não para, ele para assim. 100 mil. No banco, parado. Tudo pago. Qualquer um que vocês viram assim, opa, tem 100 mil. Ai, Jesus. Esse esvaziamento é o abrir mão de si. Isso é estar vazio, se esvaziar. Não é de substância, não é de luz, não é de nada. É aqui dentro que acontece o esvaziamento. Porque quando Paulo está falando desse texto, Paulo tinha em mente a ideia daquele ser que não era o tal do Lúcifer. Lúcifer, para os que sabem acentuar. Para quem acha que Lúcifer não existe na Bíblia, é o capeta, o bicho ruim. O nome que você quiser dar, aquele camarada lá, que não era, e ele julgou ser alguma coisa e disse, eu subirei, eu vou subir, acima das estrelas, vou exaltar o meu trono, não é não? Aí Paulo está dizendo, tende em vós, igreja, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque aquele sentimento de querer subir, de querer ser, de se apegar à sua razão, à sua justiça, aos seus motivos, são os fundamentos para você dividir com o seu irmão. Os nossos problemas de relacionamento, o problema do pecado que nos separa, que nos divide, é sempre um problema de nos apegar em alguma coisa. Ninguém cria uma confusão com o outro e sai falando, como eu sou um desgraçado, eu ofendi o meu irmão, mas tá bom, vamos ficar assim mesmo. Não, só sai dizendo, cada um com a sua versão, cada um com o seu tom de voz, cada um com a sua justiça, cada um com a sua justificativa, cada um para um lado e passa 10 anos e continua cada um contando a sua versão para condenar o outro. É assim que acontece. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque sendo ele o subsistindo na forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, totalmente despretensioso, humilde, manso e humilde, e aí ele se faz homem, se faz homem. Ele sabia o que lhe custaria se fazer homem. O problema é que quando ele se faz homem, e ele entra na história humana, e ele vai crescendo,
e vai mostrando o seu viver, ele viveu como sendo Deus, não julgando por usurpação ser. Ele não julgava ser nem maior que os homens. O livro de Salmos diz que por um breve tempo ele se fez menor do que os homens. Outra versão diz menor do que os anjos. Mas ele se faz menor, vive como servo dos homens. Ele lavou os pés de Judas. Olha, que coração é esse? Toda essa manifestação do ser divino, e o ser divino se manifesta no não ser, no abrir mão. Isso aqui, essa luz era tão forte que ofendia os líderes religiosos judeus. Toda a ofensa dos homens maus e perversos contra o Cristo, não é porque o Cristo era mau, não, é porque a sua bondade, a sua integridade, a sua luz, o seu esvaziamento, a sua doação, ofendia os poderosos. E a Escritura diz que os poderosos mataram a ele, mataram a Cristo. A morte de Cristo, agora eu estou falando lá em Jerusalém, há 2000 anos, ela foi uma morte efetuada por Satanás. Se você perguntar para os evangelhos, qual é o motivo por que Jesus morreu, historicamente falando, porque o diabo, furioso com ele, suscitou uma súcia de búfalos selvagens, de homens perversos, furiosos, que odiaram a Cristo e por ódio o mataram. Pastor, mas em que sentido essa morte de Cristo no templo em Jerusalém me salva? Você sabe por que o Cristo de Deus passou por todo esse processo de kenosis, de esvaziamento, de abrir mão de si, se identificar com o homem, se tornar servo dos homens? Sabe em que sentido isso acontece? Presta atenção no que eu estou perguntando. Por que tinha que ser deste modo? Onde está a salvação proposta nesse morrer do Cordeiro de Deus, que se dá antes da fundação do mundo e vem se manifestando na história? É porque Deus, quando olhou para mim, olhou para você, olhou para o homem, cheio de trevas no entendimento, o caminho dentro do homem, que podia de alguma maneira fazê-lo encontrar a Deus no seu interior, encontrar a luz no espírito humano, estava completamente fechado. Era impossível que o homem pudesse reencontrar Deus, por causa das trevas da ignorância, por causa da inimizade no coração. Por isso que o filho diz: mas eu vou salvar o homem. Eu vou salvar o homem. Mas não é levando chicotada do pai. Não. O pai e o filho estão juntos, reconciliando consigo o mundo. Não tem ninguém reivindicando, não tem ninguém imputando nada a ninguém, não tem ninguém cobrando dívida, não tem ninguém contando os centavos, não. Em que sentido essa redenção do Cordeiro me redime? E só tinha um meio. O Cristo de Deus diz: eu vou abrir um novo e um vivo caminho. Eu vou abrir um novo e vivo caminho, porque o caminho que dava acesso à árvore da vida está selado por causa das trevas, da ignorância e do pecado humano. O homem não pode se reencontrar com Deus. Ainda que Deus esteja com as mãos estendidas, o homem cego não pode reencontrar. O homem não pode nem desejar. E aí o Cristo de Deus fala: mas eu vou abrir um novo caminho. E aí o livro de Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20 disse que ele nos abriu um novo e um vivo caminho por meio do véu, a saber, por meio da sua carne. Ou seja, quando ele vem e se faz carne,
E ele vai sofrendo das mãos dos homens aquelas chicotadas, aqueles golpes, aqueles açoites. Irmãos, a vontade que dá no meu coração era de meter a mão na cara daquele soldado romano. Invocar logo, como o próprio Jesus falou, 12.000 anjos, tudo com espada desembainhada. Não corta a cabeça não, vai só empurrando devagarzinho, para ele ir recuando, porque tem que ser devagar, tem que humilhar, não basta, se cortar a cabeça não tem graça que ele morre, vamos humilhá-lo um pouco, para ele saber que só o Senhor é Deus. Não é a vontade que dá não? O ódio. Mas na medida que o Cristo de Deus encarnado sofria, cada golpe era uma renúncia dentro de si. Era um dizer não para a força, porque força ele tinha. Ele dizia não. O que vai abrir caminho na consciência humana é a força do amor. A única coisa que liberta o homem é a força do amor, que vai abrindo por meio da carne, por meio do sofrimento, um caminho na consciência humana. Vem a teologia e fala: pastor, esse caminho é para entrar no Santo dos Santos, lá no céu. Você já viu esse caminho por aí? Que leva você lá para o céu, no Santo dos Santos? Quem já viu? Alguém, porventura, já entrou no Santo dos Santos? Paulo, no seu tempo, já dizia que nós devemos ter intrepidez para entrar. Já pode entrar agora, se quiser. Agora. Pelo novo e vivo caminho. Então não pode ser lá. Se é para entrar agora, esse caminho deve estar aqui. E esse lugar tem que estar aqui. Esse Santo dos Santos é o teu espírito humano, onde Deus habita. É você se encontrar com Deus. Voltar para a casa do Pai é voltar para a autoridade do seu reino dentro de você. Então, o Cordeiro de Deus, ele foi morto nesse sentido de sendo não ser. E agora ele pega essa morte sacrificial, porque todo abrir mão de si é sacrificial, e ele mostra isso no tempo, na prática, na experiência, e todos nós somos convidados a olhar para o crucificado. Na cruz, ele olha para os homens, e aquela corja de homens que estava à sua frente ali, apenas representa cada um de nós. Não fica apontando, os judeus mataram, Pilatos, Caifás. Todos ali têm um pedacinho dentro de nós. E agora, olhando para esse crucificado, o que você vê? É a pergunta que eu faço. O que você vê? E eu pergunto, você quer isso para a sua vida? Você quer isso para você? Você que diz que crer em Jesus, você crê mesmo? Ou será que você não é como os gregos que buscam sabedoria? Ou seja, que sabedoria que há nisso? Que vantagem que há nisso? O que está acontecendo? Ou como os judeus que pedem um sinal, uma prova? Porque olhar para o crucificado, totalmente impotente, mas uma impotência voluntária. Voluntária. Você consegue olhar e o que você vê? E a quem você chama isso? Sabe o que nós chamamos? Querem saber? Nós chamamos isso de otário. Pastor, pelo amor de Deus, não faça uma coisa dessa com Jesus. Você está sendo blasfemo? Não, estou falando dele não. Estou falando que quando nós estamos numa situação em que nós não sendo, deveríamos ter o mesmo espírito de Cristo Jesus, do esvaziamento,
Tu não se apegar ao fato de ser ou de qualquer outra coisa, de abrir mão, se identificar com o homem, se tornar servo dos homens e morrer a morte no lugar do homem, o que nós fazemos? Você está achando que eu sou otário? Hein, cara? Me fala. Você está me chamando de otário? Quem já falou isso alguma vez? Não precisa responder. É tipo assim, uma pessoa pegou um dinheiro com você e deu o banho. No meu tempo falava deu banho. Como é que fala hoje? Calote. É a mesma coisa. Aí você fica... Mas aquele camarada está achando que eu sou o quê? Não é assim que nós falamos? Nós todos? Sim ou não? Quando alguém fala mal de você, como é que nós reagimos? E cara, esse cara está achando que eu sou o quê? Ou seja, eu estou dizendo que isso que Cristo fez é ser otário. Porque eu não sou otário. Se eu não sou otário, por isso eu reajo violentamente. Quem reage desse jeito só pode ser o quê? Eu não estou chamando Jesus de otário, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo como que nós não cremos coisa nenhuma. Isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Por isso que a nossa vida não muda. Por isso que nós dizemos que somos salvos, mas não somos coisa nenhuma. Não desiste, não. É hora de você agora falar, não, agora, então eu quero experimentar isso aqui. Ah, pastor, eu não estou gostando dessa mensagem, eu vou para a Assembleia de Deus, lá estava bom. Vai continuar como estava. Se você quiser mudança, ouça essa mensagem. Se você quiser mudança, não existe redenção se você não olhar por Cristo. E como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, ao olhar para o crucificado, conseguir vir nele o Senhor da glória. Ele é o Senhor da glória. É a este homem que está totalmente entregue em amor, sem retaliação, sem vingança, sem blasfêmia, sem a raiva, sem ira, sem ódio, orando pelos seus inimigos, dizendo, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. É a este homem que é dito. Por isso, versículo 9, próximo versículo, pelo que também... Aí, é a esse homem aí que acontece o pelo que também. É a este homem totalmente entregue. É a este homem totalmente salvo. Esse Jesus é o homem totalmente salvo. Na consciência de Jesus foram inscritas todas as nuances do caráter do Pai. E é a este homem, que aparece o pelo que também. Quem é que quer o pelo que também? Fala, pelo que também. Pelo que também é a contrapartida. Pelo que também Deus. Ou seja, Deus diz, este homem aí, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Esse exaltou não são confetes, aplausos, que legal, parabéns. Não, isso aí é a ressurreição. Os crentes pregam a ressurreição e os crentes pregam o arrebatamento, mas eles só querem sair da sepultura e ser levado lá para cima. Não, para. Oh, gente do céu, misericórdia. Como que a teologia nos mata? O que está acontecendo? Um tanto de crianças querendo chupar pirulito, balinha, suspiro, zorro, comer lolo. Lolo, não é loló. Lolo. Lolo é um chocolate que tem uma vaquinha desenhada. Não, eu sou do Lolo, o tempo do Lolo.
teologia. Imagine, o caboclo morreu, né? Morreu ou não morreu? Morreu, tem quanto tempo para estar enterrado lá? Tem 500 anos, 1000 anos. A teologia fala, não, a terra vai ter que dar conta de cada fio de cabelo. Então o pastor não acredita na ressurreição do corpo? É porque a teologia só consegue ver questões objetivas. Ele quer ver um corpo saindo dentro da terra e andando. E deu, e uma luz vem, agora, pá, espectro tremendo. É a teologia. Não entende que se todo o esvaziamento se dá dentro, esse descer de Cristo à terra não é meramente geográfico, mas é um descer de posição, de se humilhar. Em contrapartida, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, como? Dando-lhe, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, a ressurreição, a ascensão e a entronização de Jesus Cristo é agora o que é esse homem de nova consciência, completamente salvo, entronizado, à direita do Pai. O Pai não tem direita, vocês sabem, né, irmãos? Porque se Deus tem direita, quer dizer que ele acabou aqui. Lá ele não pode estar mais, que a direita está aqui. Então, sentar-se à direita é só a ideia de uma humanidade completamente elevada, completamente divinizada, uma humanidade completamente possuída por Deus, tomada por Deus, que expressa e manifesta a Deus. Então, essa exaltação, esse nome que está acima de todo nome, é o resultado de toda essa descensão, essa descida, esse esvaziamento, esse abrir mão, esse se entregar voluntariamente aos malfeitores e sofrer todos os tipos de maus tratos com um coração puro, com um coração limpo. Estes verão a Deus. E é na cruz em que nós vamos encontrar as belíssimas palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz que a cruz é um instrumento que destrói a parede da separação. Ou seja, toda a inimizade é desfeita na cruz. Qual que é o nosso problema, nosso, dos seres humanos? Não é o pecado? Sim ou não? O que é o pecado não é o ego? Não é o ego que causa todas as separações, todas as divisões? Sim ou não? Como experimentar a unidade do Espírito? Somente por meio da cruz, somente por meio do morrer, somente por meio do Evangelho. Contemplem a Cristo e escolha então por Ele. Antes de Jesus passar por todo o sofrimento do Calvário, Ele fez a oração sumo sacerdotal de João capítulo 17. E nessa oração, imaginem vocês, que ali estão todas as declarações dos objetivos da obra de Cristo a nosso favor. Ele diz assim: Pai, eu rogo, Pai, eu oro. Jesus está intercedendo por todos aqueles, como ele disse, que o Pai me deu. E quando ele apresenta a sua oração, ele apresenta a oração em 3 níveis, quando se refere aos homens. Primeiro, versículos 2, 3, 4, 5 e 6 e 7, ele diz: Pai, eu oro por estes aqui, que estão aqui. Aqueles primeiros 11 discípulos, que Judas nesse momento já havia se retirado. Eu oro por estes aqui. Ele começa com um grupo imediato. Ele diz: olha, Pai, a minha oração
Ele disse: e eu estou consumando a obra que o Pai me mandou realizar. E por isso a minha oração a favor destes é que eles sejam um. Este é o alvo. Olha a oração de Jesus. Este é o alvo, para que eles sejam um. Como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, sejam eles em nós. No versículo 20, Jesus continua dizendo: Pai, eu oro também por aqueles outros que virão a crer em mim por intermédio da palavra destes primeiros. Ou seja, Jesus agora começa a orar por todos os que, ouvindo o evangelho, viriam a crer, exercer fé no crucificado, na palavra apostólica. E eu oro para que os que vierem depois, que é a igreja, para que eles sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, sejam eles em nós. Qual que é o objetivo da obra de redenção? Que nós sejamos um. Esse é o objetivo. Aí quando você pensa que acabou, que não tem mais nada, chegou na igreja, acabou. Mas tem um mundo, tem o restante das pessoas. E aí Jesus continua dizendo: Pai, e quando estes, a minha igreja, quando aqueles meus irmãos lá de Brasília, do DEVAP, quando eles forem um, alcançar essa unidade, que não é uma doutrina, mas é o quebrar de todas as fortalezas, e as barreiras, e as fronteiras, e as divisões que há dentro de nós, quando eles e todos os crentes em toda a terra, onde houver um filho de Deus que esteja nesse processo de experiência do evangelho, quando eles forem um, acontecerá algo fantástico. O que vai acontecer? O mundo crerá que o Pai me enviou. Ora, se a condição da salvação do homem é esse crer no Cristo, disse que o mundo crerá quando nós formos um. Ou seja, ao invés de nós estarmos mandando todo mundo para o inferno, abrindo igreja, dividindo, fazendo e aprontando, matando, querendo ser os melhores para salvar o mundo, nós estamos fazendo com que eles se percam mais rápido. E aí a Bíblia diz que então, nesse terceiro momento, o mundo crerá. Então, os apóstolos, a igreja e o mundo. Quando essa coisa fantástica acontecer, a glória do Senhor encherá toda a terra. Isso porque, neste momento, todas as coisas hão de convergir para o Cristo de Deus. Todas as coisas, as dos céus e a da terra. E no texto que estávamos lendo agora há pouco, diz então que a consumação de tudo vai ser que todo joelho nos céus, todo joelho na terra e todo joelho debaixo da terra, ou seja, quem ficou de fora? Todo joelho nos céus, da terra e debaixo da terra hão de se prostrar diante do Senhor. E toda língua nos céus, na terra e debaixo da terra hão de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Queridos, quanto que nós almejamos por esse dia, céus e a terra reunidos, unidos,
todos proclamando que Jesus é o Senhor, todos prostrados, todos não estão dizendo que Jesus é o Senhor, estão confessando. Só se confessa do coração, e todo aquele que confessar que Jesus Cristo é o Senhor será salvo. Teremos alcançado a grande unidade cósmica, a grande unidade de Deus com a sua criação. Teremos alcançado a comunhão do Espírito Santo. Esta é a comunhão do Espírito Santo. Espero que essas palavras tenham trazido mais luz que complicação na cabeça dos irmãos. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe, a cada um fortaleça a fé de cada um. E se alguém, porventura, quiser aprofundar um pouco mais o seu entendimento acerca do que foi dito hoje, leia o livro Nascidamente. Neste livro, eu faço uma exposição exaustiva e coloco muitas fundamentações acerca desse tema. Tá bom? É um livro que vale a pena você ler antes de se converter ou de se desviar de uma vez por todas.